E como nós temos falado acerca do Espírito Santo, da importância de andar com o Espírito Santo, fazer dele realmente o companheiro da nossa vida, hoje eu quero falar sobre o fruto de andar com o Espírito. Eu acho que às vezes nós temos que deixar de ser aquela, desculpem a expressão, um bocado místico, dizer, sim, eu sei que o Espírito Santo está comigo, mas começarmos a olhar e avaliarmos-nos para ver se realmente a nossa vida demonstra que temos andado com o Espírito Santo. Eu acho que nós precisamos de ser daquelas pessoas que se avaliam e dizem, Senhor Jesus, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e traz-me ao lugar certo. A gente precisa de fazer essa oração. E hoje nós vamos falar acerca do fruto do Espírito. Eu sei que muita gente diz frutos. Quem é que já viu? Frutos do Espírito. Na realidade, em grego a palavra é karpos. E karpos nem sequer é fruto. Quer dizer resultado. Então, quando se foi fazer a tradução, traduziu-se em fruto do Espírito, mas no original é resultado de andar no Espírito. E eu gosto quando a gente diz assim, resultado. Porque eu penso assim, se eu não tenho resultado, é porque se calhar, talvez, eu possa não andar tanto com o Espírito Santo como eu penso que tenho andado. Que a gente às vezes, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho cantado umas músicas, eu fecho os meus olhos, mas isto de andar, eu gosto de algo que acontecia na igreja primitiva e nós encontramos no livro de Atos, que é que nós éramos chamados por aqueles que estão no caminho. Quem é que já viu essa expressão em Atos? Eu gosto. Porque muitas das vezes hoje, mas eu sou cristão, e nós sabemos, cristão quer dizer pequeno Cristo. Mas a palavra banalizou-se tanto. Quantas pessoas a gente não conhece que diz que são cristãos e não têm nada de Cristo? E quanta gente diz assim, eu sou os do caminho. Eles querem dizer, eu quero saber se tu realmente caminhas no caminho. E muitas das vezes hoje as pessoas dizem, eu sou cristão, porque elas acreditam na Bíblia. Ou acreditam que existe Deus. E a palavra de Deus diz que o diabo também acredita que existe Deus. O diabo conhece e acredita que tudo o que está aqui escrito é verdade. Então, qual é a minha diferença em relação a mim e ao diabo? Se eu só acredito que Deus existe e que a palavra é verdade, algo tem que mudar. Eu tenho que permitir que o Espírito Santo me faça praticar o que está aqui, me ajuda a praticar. Eu preciso de andar tanto com o Espírito Santo. Sabem aquela frase do diz-me com quem andas? Dir-te-ei quem és. Quando as pessoas andam contigo, elas dizem, realmente eu estou a ver que o Espírito Santo é teu companheiro. Porque a gente não acredita apenas, a gente começa a praticar aquilo que acredita, a gente vive o que acredita e não conseguimos fazer de outra maneira. E nós, na semana passada, o Aguinaldo leu até em Gálatas 5, acerca do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E Paulo ainda escreve assim, contra estas coisas não há lei. O que é que quer dizer assim? Contra estas coisas não há lei. Ele está a dizer assim, quem expressa o fruto do Espírito, que só é possível no Espírito, é impossível nós condenarmos-lo. Porque tudo, ele anda tanto, não temos como acusar, não temos como apontar o dedo, não há lei, quer dizer, é uma pessoa que vive em amor, vive em alegria, vive em paz, vive em mansidão, vive em fidelidade, vive em benignidade, em bondade, não tem como acusar. E no âmago do nosso ser, todos nós queremos expressar o fruto do Espírito, queremos ou não queremos? A gente diz, meu Deus, eu quero ser esta pessoa. Só que nós não chegamos lá sozinhos. E hoje em dia, a porcaria da autoajuda, diz para o teu lado, não é autoajuda, é ajuda do alto. É andar com o Espírito Santo, porque eu consigo, com muita força, eu consigo viver em paz hoje, até que me telefonem a dar uma má notícia. Depois eu digo, estragaram o meu dia. Por muito, não é?
Mas no Espírito, nós precisamos disto, de andar. É fruto do Espírito. É andando no caminho, é andando com o Espírito Santo que eu vou produzir o fruto. E há dois pastores que têm dois pensamentos que eu quis colocar aqui. O primeiro é do Tim Keller e diz assim: quando o cristão é alimentado pelo Espírito, ocorre o desenvolvimento do seu caráter, que passa a ser mais parecido com o de Cristo. Isso tem o potencial de fazer-nos aproximar da pessoa que somos designados a ser, a pessoa que o nosso coração renovado com o Espírito deseja que sejamos. Assim que nós somos renovados em Cristo, nós no nosso interior, nós queremos ser aquela pessoa do fruto do Espírito. E quando eu sou alimentada pelo Espírito, eu começo a conseguir, sem esforço, porque é fruto. A semente transforma-se e dá fruto sem esforço. Ela cresce, desenvolve-se e dá fruto. Não tem que fazer força. Acontece. A videira não diz, eu quero dar uvas, eu quero dar uvas, eu quero dar uvas. Não, ela vai dar uvas, nunca vai dar maçãs. Então, da mesma maneira, quando a gente anda com o Espírito, o nosso caráter começa a ser desenvolvido, porque nós ficamos parecidos daquele com quem nós andamos. Há uma frase que diz assim: se andares com 4 idiotas, tornas-te o quinto. Quem é que já ouviu essa frase? Anda com 4 idiotas que tornas-te o quinto. Porque a gente começa, sem se aperceber, a ficar parecido com quem andamos. Quando a gente anda com o Espírito Santo, nós começamos a ter o fruto do Espírito, começamos a ter as características que Jesus demonstrou na terra. E a outra frase, o John Piper, diz assim, olhem só, esta frase doeu quando eu a li, diz assim: a escolha de viver pela carne não é o fracasso em detectar a verdade, mas o fracasso em desejar a santidade. A causa primária não é a ausência da luz, mas o amor pelas trevas. Não é um problema da ciência, mas uma preferência pelo pecado. Se a inclinação do coração for correta, a iluminação da mente será brilhante. O que é que John Piper está aqui a dizer? Ele está a dizer assim, olha, a Rita natural não é que ela não conheça a verdade, é porque ela não gosta muito de santidade. A Rita natural não é que ela não saiba onde é que há luz, mas ela é atraída pelas trevas. Todos nós entendemos isso. Mas ele depois diz assim: no entanto, se a inclinação do coração for correta, como é que eu vou inclinar o meu coração para o lado correto? Alimentando-me do Espírito, andando no Espírito. Se eu fizer aqui uma pergunta, quantos sabem que Coca-Cola não presta? Quantos bebem Coca-Cola? A nossa inclinação é, epá, eu sei que faz mal, mas é bom. Como é que eu vou ter força para ser um Cristiano Ronaldo da vida? Quem é que se lembra que ele recusou a Coca-Cola numa entrevista e disse, eu só bebo água? Para eu ter essa inclinação, esse poder, esse fruto de vida, eu preciso de andar com o Espírito Santo. Nós desejamos que o nosso coração esteja bem inclinado. E quando o nosso coração está inclinado, a nossa mente, nós entendemos, há um discernimento espiritual. A gente entende as coisas antes de acontecerem. Sabem aquela coisa de, epá, isto não. Epá, eu tenho que mudar aqui. Nós ficamos mais inteligentes. Quantos querem ficar mais inteligentes? Amém, aleluia, glória a Deus. Então, nós precisamos disso. Vou ler um pouco Gálatas 5, alguns versículos que nós já lemos na semana passada. E diz o seguinte em Gálatas 5. Quer dizer o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vossa vida e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Quem é que deixa? Nós. Eu tenho que permitir que o Espírito Santo... Ele é muito cavalheiro. Se eu disser a ele que quer continuar a fazer a coisa errada, ele não vai desistir de mim.
Mas ele está ali à espera que eu permita que Ele dirija a minha vida. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua natureza humana junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. E quando nós deixamos o Espírito Santo controlar a nossa vida, nós começamos a ter o fruto do Espírito, nós começamos a ter dons do Espírito e nós começamos a ter discípulos. Começamos a praticar a maior comissão que o Senhor nos deixou, a missão de vida que Ele nos deixou. Olha, façam discípulos, levem pessoas a Cristo, consolidem-nas na fé, ajudem-nas a crescer. Então isto são resultados do nosso andar com o Espírito Santo. Mas hoje eu quero falar então do fruto do Espírito. E o primeiro é o amor. Vamos ver se andamos a amar aí corretamente quem nós devemos de amar. Quantos estão preparados para fazer aqui uma avaliação? Amém, aleluia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E em João 15, Jesus disse aos seus discípulos: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. E Jesus amou-nos até à morte. É incrível como há pessoas que pensam que só os maridos é que são chamados a morrer pela esposa. Quando a gente lê João 15, 12, a gente descobre que tem que morrer pelo nosso irmão que está atrás de nós, ao nosso lado. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz: tu não me digas que eu, se precisar, tenho que levar a bala por ti. Porque a gente às vezes pensa, é só o marido que tem que levar a bala pela esposa. O que é que a Bíblia diz? Que nós temos que levar a bala uns pelos outros. Que nós temos que amar até ao fim. Que nós temos que fazer das tripas coração para amar. Mesmo quando há sacrifício, mesmo quando há sofrimento, mesmo quando os outros ainda são nossos inimigos, porque Jesus nos amou primeiro, ainda nós sendo inimigos dele. Ai, Rita, é muito difícil. Por isso é que nós não conseguimos fazer sozinhos. É fruto do Espírito Santo. Vamos ver um versículo mais difícil ainda? Quantos estão preparados? 1 João 4. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Jesus está a dizer assim: se tu dizes que me amas a mim, mas não amas ninguém na igreja, tu és mentiroso, tu não me amas a mim. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também. Mas aquele irmão é muito mentiroso. Paciência. Mas aquele irmão é muito complicado. Paciência. É mandamento de Deus, não é opção. Diz para a pessoa do teu lado: não é opção. Agora, porquê é que às vezes é tão difícil para nós cedermos? É orgulho. É quando nós achamos que Ele não merece o nosso sacrifício. Mas em Jesus, andando no Espírito Santo, a gente tem que aprender. Merece sim. E uma das coisas mais tristes é os motivos pelos quais as pessoas saem de igreja. Eu acredito que há dois motivos pelos quais nós, às vezes, mesmo não mudando da nossa casa, nós precisamos mudar de igreja. É quando deixa de se ensinar a Bíblia, quando a doutrina choca e quando nós começamos a ver pecado na liderança que não está a ser tratado, coisas na liderança que a liderança não trata porque vai mexer com ela. Mas a grande maioria não é por causa disso que sai de igreja. É porque o irmão não cumprimentou. É porque nós já tivemos uma pessoa que saiu da igreja. Isto parece mentira, mas é verdade. O avô dela morreu no Brasil e ela colocou no Facebook. E nós não lhe demos as condolências, porque a gente nem vê no Facebook. Ela saiu, porque ninguém
lhe deu as condolências do avô ter morrido e ela tinha colocado no Facebook. Eu nem sei se era amiga dela no Facebook. Sabem aquelas histórias que dizem assim, por causa disso? Tipo assim, porque a Bíblia manda chorar com os que choram. Sim, mas ninguém me disse nada. Tipo assim. E são aquelas histórias. As pessoas não saem por picuinhas, por falta de amor aos irmãos. E Deus está a dizer assim, se não amas os irmãos, isso quer dizer que não me amas a mim. É complicado a gente gerir isto. E a gente tem que dizer assim, Senhor, mas eu tenho que amar todos. E Ele diz assim, todos. Eu vou-vos dizer, eu era incapaz, eu tenho que dar graças a Deus pelo Aguinaldo, eu era incapaz de estar casada comigo própria. Quantos é que sabem que são realmente, que era complicado conviver com uma pessoa igualzinha a vocês? Eu tenho coisas muito chatas. Eu às vezes digo assim, Aguinaldo, só tu para maturares. Graças a Deus por ti. Então, e Deus, Ele confia na gente, Ele ama-nos. E eu agora vou dizer, eu sei, Senhor, que tu amas ali a Maria, mas eu não vou amá-la. Deus ama a Maria, a complicada da Maria. Tu és capaz de dizer, Senhor, eu sei que tu amas a Maria, mas eu não vou amá-la, porque eu não a suporto. Ela é uma hipócrita. O que é que acham? Isso é amor. A gente precisa de amar mais, a gente precisa de ceder, a gente precisa de facilitar o relacionamento. Outra coisa diz em 1 João 3, 14 a 16, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Eu pensava que era porque amava a Deus. O versículo diz o quê? Porque amar a Deus, todos conseguem dizer, eu amo a Deus. Conseguimos dizer ou não conseguimos? Amar aos irmãos é muito visível, a gente apercebe se amam ou não. E Deus, Ele estava aqui a dizer, olha, vocês vão saber se passaram da morte para a vida, se tornam pessoas simples de relacionamento. Sabes aquela pessoa que facilita o relacionamento, não está à procura do erro? Todos nós temos erro. Se eu quiser procurar o defeito, eu encontro. Então fácil, eu encontro defeitos sem estar à procura? Imagina se tiver. Então, nós precisamos dizer, Senhor, faz-me uma pessoa simples, que eu conviva, que eu saiba estar, que eu saiba amar, que eu saiba... Não é o outro que tem que deixar de ser quem é, sou eu que tenho que simplificar-me em Cristo para dizer assim, eu vou amar, se a outra pessoa receber, recebeu, se não recebeu, não recebeu, mas eu estou aqui de braços abertos e a gente precisa de aprender isto. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida? Isso não está na Bíblia, Rita. E esta? A gente às vezes não quer nem atender o telefone porque não nos apetece, quanto mais dar a vida pelos nossos irmãos. Às vezes a gente já está de pijama com a pantufinha calçada, a gente nem quer ir ao Life Group porque está tão bom. Sabe porquê que a gente vai ao Life Group? Não é só porque nós estamos lá para receber. É porque se calhar a nossa oração, o nosso convívio com um dos irmãos vai fortalecê-lo na fé. Nós quando nos juntamos não é só, eu vou lá, é sempre a mesma coisa, é o resumo da palavra de domingo. Não. A palavra de Deus diz para nós nos juntarmos, para nos encorajarmos uns aos outros ao amor e às boas obras. É por isso que nós estamos juntos. E se eu disser a Deus, eu não quero encorajar ninguém, Ele está a dizer assim, tu não amas. Porque tu foste chamado para estar junto, para encorajar os teus irmãos ao amor e às boas obras. Então nós precisamos de começar a tomar atitude e dizer assim, não, eu vou ser prático na minha vida cristã. Não é uma coisa mística, é uma coisa prática, ela é visível. Há pessoas que podem dizer, mas eu conheço a Bíblia toda. Eu quero lá saber se a pessoa conhece a Bíblia mais do que eu. A gente quer ver a realidade de vida. Amém? Alegria. Isto é outra coisa que nós precisamos de aprender. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Este em tudo dai graças. Há pessoas que gostam
não é bem assim. Claro que não é bem assim. A palavra de Deus não nos diz para nós darmos graças quando pecamos. A palavra de Deus diz para nós sentirmos tristeza quando pecamos. Mas vamos manter no contexto e deixar de tentar sair pela direita e pela esquerda e vamos dizer assim, o nosso dia normal, a nossa rotina, aquilo que nós somos até agora, aquilo que nós temos que aprender a dar graças. Uma das coisas que mais me irrita, digamos assim, é nos dias de hoje alguém falar mal da sua própria casa. Quantas pessoas andam aí à procura de casa? Há pessoas que não têm casa, não é porque não têm dinheiro, é porque não há casa. Rita, mas a minha casa não é a que eu queria. Tudo bem, mas dá graças à casa que tens. Porque a gente fala mal dos israelitas que andavam a comer maná. E a gente diz uns ingratos, mas eles tinham maná. Podia ser chato estar a comer sempre maná todos os dias. Podia ou não podia? Podia. Mas eles tinham. E realmente eles lá não queriam maná. Eles queriam outro tipo de pão, queriam um pão de mafra com manteiga, um bolinho, né, de travesseiro da periquita, uma coisinha assim. Mas nós precisamos de pensar assim, ok, mas se eu começo a falar mal daquilo que eu tenho, estou a fazer exatamente a mesma coisa. A casa que nós temos é a casa dos nossos sonhos? Não. Mas eu vou dar graças. Porque tenho uma casa. E o Senhor vai me dar outra, ou... Tudo bem, mas esta eu não vou amaldiçoar. O trabalho que eu tenho eu não vou amaldiçoar. É o trabalho dos meus sonhos. Não, não é. Mas eu não vou amaldiçoar. Eu vou dar graças ao Senhor. Porque a água está muito cara. Tudo bem, há uma fonte ali no Linhó. É de graça. Começas a ir buscar com uns baldes à água, deixas de pagar água em casa. Queres a troca? A gente reclama da água canalizada, mas ninguém vai buscar a água que está de graça ali no Linhó. Tem uma fonte. Então irmãos, o pão português é tão bom que mesmo que não haja manteiga, pão sozinho é uma delícia. Quantos já comeram pão sozinho? É bom ou não é? Digam lá. É bom. É bom demais. Engorda. Enfim. Regozijai-vos sempre no Senhor. Não é nas circunstâncias, não é em Deus. Havia uma música muito velhinha, se calhar tu conheces, tu também és dinossauro. Então, que dizia assim... Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista. Alegre sou. Conheces? É velhinha. Ela dizia assim: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Sabem, a gente está à espera de sentir paz, alegria por causa do que está à nossa volta. E Deus diz assim, não, é no Senhor, é andando no Espírito Santo. Porque uma das coisas que aconteceu foi Jesus adormeceu na tempestade. É uma das coisas que eu peço sempre ao Senhor. Senhor, faz-me adormecer nas tempestades, porque eu quero dormir todas as noites bem. Mas ninguém consegue dormir. Não, se o Senhor Jesus conseguiu dormir numa tempestade, e nós podemos ter as mesmas características de Cristo, a gente tem que dizer, Senhor Jesus, eu quero dormir na tempestade. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Mas este dia é tão difícil, hoje é segunda-feira, tenho que ir trabalhar. Este é o dia vai ser o mesmo. Ou eu acordo a murmurar, a dizer, tenho que ir trabalhar, é segunda-feira. Ou então eu digo assim, hoje é o dia que o Senhor fez, vou-me regozijar nele. As coisas do dia... O dia é o mesmo, mas a maneira como a gente vai viver o dia é completamente diferente. Abacuque, a gente até canta uma música da tua alegria, que é retirada destes versículos, mas nós não podemos só cantar, nós temos que viver isto no nosso espírito. E diz assim: ainda que as figueiras não produzam frutas, as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar no trigo para colher, ainda que não hajam mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Ele diz assim:
Ele está-nos a dizer assim, olha, se tu aprendes a olhar para mim nos momentos mais difíceis, quando te aperceberes, tu estás no alto, nas montanhas, num lugar seguro, na minha presença. E a palavra de Deus, ela diz, busca o meu reino, busca a minha justiça, o resto eu vou cuidar de ti. E nós precisamos de aprender isso na prática, manter a alegria. A palavra de Deus, ela não diz que a gente não pode chorar. Mas há um versículo que muita gente não entende, que a palavra de Deus, por exemplo, diz assim, que é, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E muita gente leva aquilo muito literal e diz assim, não, eu adormeço a chorar na almofada e quando acordo estou de cara lavada e sorridente. Não. Aquilo que quer dizer é, no meio da confusão, no meio da escuridão, eu choro, eu estou em trevas, eu não percebo. Assim que eu permito que a luz de Cristo comece a entrar naquela circunstância, naquele problema, eu encontro alegria interior. Eu estava em trevas, eu estava confusa e eu começo a dizer, Senhor, que a tua luz venha sobre esta circunstância, que a tua luz venha sobre este problema. Eu quero entender. E quando a gente começa a buscar no Senhor, Ele vai nos dar direção, Ele vai nos dar força para ultrapassar. E uma das coisas que a gente precisa de aprender é nunca parar. Porque a palavra de Deus diz que até no vale da sombra da morte nós precisamos de o passar andando. A gente precisa de aprender a não parar de viver quando o dia está mau, mas a gente precisa de dizer, Senhor Jesus, Espírito Santo, fala comigo, para que eu continue a fazer o que eu tenho de fazer. Há um versículo em Salmos que diz assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes da colheita. E há muita gente que, porque está de luto, porque sofreu uma traição, porque ficou desempregado, porque de repente sentiu que o tapete lhe estava a sair de debaixo dos braços, trava, dos pés trava. Já viram aquela pessoa que fica com a vida travada? E o salmista está a dizer assim, continua a semear na presença do Senhor, continua a buscá-lo, porque enquanto tu semeias palavras de vida, enquanto tu semeias louvor ao Senhor, tu podes estar com o coração doído, mas tu vais ter uma colheita jubilosa. E se a gente não semear nada, a gente vai continuar ali muito mais tempo. A alegria no Senhor é algo que nos fortalece. É uma coisa que eu tenho aprendido muito. Quando eu choro, irmãos, eu choro. Quando há assim, eu nem consigo comer, eu sou daquelas que nem como, choro. O Aguinaldo sabe, e não falo, eu nem falo em casa. O Aguinaldo já sabe, a Rita aconteceu uma coisa, ela está... Mas eu estou... E eu digo, Senhor Jesus, não me deixes desistir, Senhor Jesus, ajuda-me, Senhor Jesus. E aquela coisa de estar sempre a buscar, Senhor, tipo assim, ajuda-me a amar, ajuda-me a continuar, a não baixar os braços, dá-me força, não sei o quê. Aquilo que eu estou a semear e a pedir ao Senhor com choro, o que acontece é que depois passou. Tipo assim, ok, já virou a página. Então nós precisamos de aprender isso. Salmo 16:11 diz, far-me-ás ver a vereda de vida. Na tua presença há abundâncias de alegrias. Não é nas circunstâncias, é na presença do Senhor. A gente muitas das vezes procura a alegria quando vê resultados. Eu estou assim na moda baixo, quando o problema ficar resolvido eu vou ter alegria. Não. Eu não quero ficar à espera do problema resolvido para ter alegria. Eu quero ter alegria o tempo todo, na presença do Senhor. Isso quer dizer que estás sempre às gargalhadas? Não, porque não sou palerma. Mas há uma alegria que se mistura com paz e nós conseguimos viver a vida com leveza, porque aqui ninguém quer envelhecer precocemente. Ou alguém está à espera, Senhor,
faz-me ficar tão amargurado e cansado desta vida, que pareça um velhinho aos 40 anos. Então nós precisamos de buscar isso em Deus. Outro, regozijar-me-ei no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Se não há mais nada que te dê alegria, tem alegria, porque o inferno perdeu mais um. O Senhor Jesus, Ele disse, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E a gente anda à espera, não, eu vou ficar alegre quando casar. Eu vou ficar alegre quando tiver um carro novo. Eu vou ficar alegre quando Deus me der uma casa nova. Deus não morreu na cruz para isso? Sabes que Deus não morreu na cruz para que tu casasses? Para que tu tivesse um carro novo ou uma casa maior? Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos fazer parte da família de Deus e termos os nossos nomes escritos no livro da vida. E a gente anda a trocar valores e conceitos e andamos a correr, desculpem lá, que nem baratas tontas, atrás de coisas que Deus disse. É na minha presença que tu tens alegria, não é quando comes uma lagosta. Não é? Então, irei ao altar de Deus. Deus que é a minha grande alegria. É Deus. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. E depois a gente tem que ralhar connosco. Porque estás abatido, ó minha... Oh Rita, por favor, tu lava-me essa cara, vai na presença... Quantos é que tem... Vocês já aprenderam a ralhar com vocês? Amém. Isso é bom. Ralha contigo. Davi também ralhava. Ele dizia assim, opa, tanta coisa que Deus já fez, tantas bênçãos, temos de ver... Porquê que eu estou a ficar preocupado? Porquê que eu estou aqui nesta neura? Dá-te assim um puxão de orelhas, de vez em... Oh alma, assim não dá. E ele diz assim, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Ele, o meu auxílio, e Deus... E misturado com a alegria vem a paz, que diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se angustie o vosso coração, nem se atemorize. Então o que é que nós temos que fazer? Dizem Filipenses, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, conversem muito com as pessoas acerca dos vossos problemas. Não. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. É aquela certeza, Senhor, eu sei que tu já ouviste, te agradeço. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando eu e o Aguinaldo começámos o relacionamento, há 30 anos atrás, no primeiro mês, a gente começou a orar para que o Senhor nos desse um versículo. E este é o versículo que o Senhor nos deu e eu uso até hoje. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu estou sempre... Senhor, eu confio em ti, Senhor, e é por causa disso que tu me vais dar paz. É um versículo que é meu e do Aguinaldo há 30 anos, ninguém pode usar. Mas é algo que nós trazemos sempre. Sempre que quando vem qualquer coisa, acontece... A gente... Isaías 26:3. Salmo 4. E em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A gente fecha a porta da casa? Fecha. Faz a nossa parte. Mas depois vai para a caminha, dorme que nem um bebê. Porque o Senhor cuida de nós. A palavra de Deus diz que trabalha enquanto nós dormimos. Amém. Não temas, diz Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Estamos preocupados porquê? Se a gente anda com o Espírito Santo, a gente anda com aquele que nos faz lembrar todas as coisas, nos dirige em todas as coisas,
nos mostra todas as coisas e nos ajuda a viver como Deus planeou desde o início que nós vivêssemos. A gente tem que saber é que tudo aquilo que nós frutificarmos é fruto da árvore a quem nós estamos ligados. E a palavra de Deus diz assim em João 15, Jesus estava a falar com os seus discípulos e ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Ele está a dizer assim, olha Rita, paz, alegria, mansidão, bondade, isso é algo que é sobre-humano, é espiritual, é algo que vem do Espírito. Então tu tens que estar agarrado a mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Este fruto, ele é visível, super visível. A gente consegue ver pessoas, se elas amam, se elas são alegres, se elas têm paz. A gente é visível. Eu costumo dizer, não enganamos, a gente pensa que está a enganar alguém, não engana. Pois não? Então é visível. E Deus está a dizer assim, olha, se tu permaneceres em mim, tu vais dar este fruto. E ele até é muito interessante que ele diz assim, é muito fruto. É muito. Dás. E nós arranjamos muitas desculpas, mas Deus destruiu as nossas desculpas. Ele deixou escrito a dizer assim, Rita, não há desculpas. Porque em Mateus 7, Jesus também falando com o pessoal, ele quis acabar com as desculpas. E tu dizes, ai meu Deus, que a Rita vai destruir. Não fui eu que destruí, foi Jesus. Deixou tudo escrito. E ele diz assim, Mateus 7, 17 a 20. Assim, toda a árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Então, mas e se eu estou de TPM? Não posso produzir frutos maus? Quantas mulheres não utilizam a TPM e a menopausa para dizerem, eu hoje dei frutos maus, mas é por causa... Quantos homens não dão frutos maus e dizem assim, mas isto é porque lá no trabalho o ambiente está de cortar à faca. Mas Jesus ele estava a dizer, se a árvore é boa, ela não produz. Em qual árvore é que nós estamos ligados? Porque Jesus diz, pelos frutos vocês vão conhecer. Então eu não tenho desculpas. Não. Das duas, uma. Ou a gente está ligado ao Espírito Santo, à videira, a Cristo, ou a gente está noutra árvore. Porque se a TPM me faz dar frutos maus, porque a Bíblia continua e diz assim, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E nós precisamos, por isso é que a gente diz, Senhor, será que eu estou a dar muitas desculpas? Uma das coisas, eu não posso dizer, eu tratei-o mal, porque primeiro ele é que me tratou mal a mim, e dizer que eu estou ligada à videira, que eu estou a andar com o Espírito Santo. Porque se o Senhor Jesus tratasse mal toda a gente que o tivesse tratado mal a ele nunca tinha morrido por nós na cruz. É verdade ou não é? Então a gente diz assim, se eu estou ligado à videira, se eu estou ligado à árvore boa, eu tenho que dar fruto bom sempre, em qualquer circunstância. E ele continua e fala outros pedaços do fruto do Espírito, que é a longanimidade. E eu sei que em algumas traduções colocaram paciência, o que eu não gosto, porque acho que diminui muito. Porque aqui é longo ânimo. Não é que eu goste de esperar, mas eu sei esperar com ânimo. Sabem a diferença da longanimidade?
E há muita gente que desespera e faz asneiras, porque a gente se pensa, se eu colocar lá paciência, a gente pensa assim, é uma pessoa que está na fila da AIMA com muita paciência. É uma pessoa que tem paciência para esperar quem atrasou. Irmãos, eu não tenho problemas nenhuns. Se uma pessoa marcou comigo às 10, às 10h20 ainda não apareceu, eu telefonar e dizer, olha, agora já não dá. Porque a palavra de Deus não me diz para eu ficar à espera de gente que não cumpre a sua palavra. Amém. Não tem nada a ver com paciência. Isto tem a ver com longo ânimo, com eu não me desesperar, com eu saber esperar em Deus. Esperar em Deus com quem casar. Esperar em Deus até ao casamento. Esperar em Deus para eu ter a carta de condução para começar a conduzir. Esperar em Deus para terminar cursos. Quantas pessoas desistem a meio de cursos que começam? Desistem em meio de negócios que começam? Desistem em relacionamentos porque alguém se esqueceu de lhe dar os pêsames porque o avô morreu? Este longo ânimo é muito mais do que paciência. Porque se eu só disser paciência, a gente pensa logo no trânsito. É muito mais profundo do que isso. E nós precisamos ter este longo ânimo de dizer, se o Senhor ainda não fez, mas Ele vai fazer. Eu ainda não vejo, mas eu vou ver. Eu continuarei caminhando até que. Então nós precisamos de aprender isto. Em 2 Coríntios 12:10 diz, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Isto é longo ânimo. Ele está a dizer assim, eu sinto prazer, eu aguento. Sabem? E a gente às vezes... irmãos, vamos ser sinceros, muitos de nós possivelmente vamos morrer como mártires. Porque da maneira como o mundo está, eu não acredito que vai ser muito fácil até no mundo ocidental mantermos crentes. Mas eu estou a orar para que o Senhor me faça escapar para as montanhas. Irmãos, é longo ânimo. Nós precisamos disto no Espírito Santo. E ainda diz em Efésios 4, Paulo a falar... Ele, o prisioneiro do Senhor, ele diz, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos, isto é ter longo ânimo. Ele fala, suportar, esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um casamento saudável não é porque tudo vai bem, é porque nós temos um longo ânimo. É ou não é? Ou é sempre lua de mel? Então nós precisamos deste longo ânimo. Benignidade. Há outras traduções que eu detesto. Irmãos, estas palavras da Ara é as que são mais parecidas com o original. E depois eles inventaram traduções novas que são muito lindas e dá para nós entendermos. Mas é bom que às vezes a gente volta ao tradicional para dizer assim, se calhar eles aligeiraram isto. Não sei se vocês já viram, em vez de benignidade, a palavra gentileza. Já viram? Irmãos, gentileza para mim é boa educação. É o bom dia, boa tarde, obrigado, com licença, desculpe, abrir a porta, fechar a porta, puxar a cadeira. Isso são gentilezas. Benignidade é não provocar a dor em ninguém. Porque a palavra gentileza, a gente diz, sou muito educado. Mas a benignidade inclui gentileza, mas inclui muito mais. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. O que é que ele estava a dizer aqui? Ele disse assim, eu não quero atos religiosos, eu quero que vocês demonstrem misericórdia uns com os outros. Isto é benignidade. E misericórdia é quando a gente oferece ao outro aquilo que ele não merecia. Porque foi exatamente isso que Deus fez connosco. Eu tenho misericórdia, eu vou atrás, eu faço a segunda milha, eu entrego a túnica. Entendem? Então nós precisamos, em Romanos 12... Isto é super difícil de fazer, por isso é que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. Quando o mal vem, o que é que nos apetece fazer? Há muita gente religiosa que diz assim, do Senhor é a vingança. Quem é que já ouviu esta expressão?
Ela está a ser religiosa. E o Senhor diz, eu não quero religiosidades. Eu quero misericórdia. E nós crescemos quando aprendemos a dá-la. Porque quando nós chegamos ao Senhor, nós pedimos misericórdia. O Salmo 25, Davi está a pedir misericórdia ao Senhor. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Quando vem a nós, a gente quer misericórdia. Quando tem de ver aos outros, porque eles não querem nada com Deus. Querem, estão a batalhar. Começa a orar por eles para que eles consigam vencer o pecado. Entendem? A gente precisa... eu estou aqui, mas eu só estou a falar que é um motivo de oração. Não é nada, é fofoca. A gente precisa de sair desse nível. A gente precisa... Espírito Santo, ajuda-me a ver onde é que eu posso ajudar. Bondade, zelo pela verdade e retidão. É repulsa do mal. Sabem, a gente precisa de saber as palavras originais, porque se eu falar bondade, vocês dizem assim, é ser bonzinho. E muitas vezes, na bondade bíblica, o ser bonzinho é a gente chamar um amigo e dizer assim, tu estás completamente estropiado, tu estás aí para o lado errado, tudo o que tu estás a fazer é errado, tu tens que mudar de vida. E se eu só quero ser bonzinho, eu não digo isso ao meu amigo porque eu não o quero perder a amizade, eu fico com medo. E porque a gente fica com medo de perder a amizade, nós não somos bons na essência da palavra. Porque o Senhor Jesus, quando dizia, tu estás curado, ele era bom, mas ele não parava por aí. Ele dizia assim, vai e não peques mais. Ele dizia a verdade toda, não dizia assim, não, eu vou só dizer que ele está curado, que é para ele não se ofender. Não é politicamente correto dizer para ele não pecar mais. E nós, muitas das vezes, hoje, nós não produzimos bondade, porque a gente, em vez de estar a querer ajudar o nosso amigo, a nossa maior motivação é, eu não quero perder, eu quero agradar a todos. E quando a gente agrada a todos, a gente não agrada a Deus. Porque é impossível a gente agradar a todos e estar a fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz assim em Ezequiel, se o atalaia, o vigia, vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o atalaia como responsável. O que é que ele está a dizer assim? Se eu te pedir para tu avisares o teu discípulo, o teu amigo, o teu irmão, e tu não o fizeste, se a vida dele piorar, Rita, tu podes ter a certeza, vai ser um puxão de orelhas daquele. E muitas das vezes a gente resguarda-se, porque a gente prefere ganhar o amigo e não avisar que ele está a cair no precipício. É ou não é? Custa ou não custa às vezes ter que dizer aos amigos, epá, não dá, o que tu estás a fazer não combina. E a gente cala-se. Agora, eu não vou falar de qualquer maneira. Eu não vou ser ofensivo. Eu não vou falar em público. Mas há coisas que têm que ser faladas. Fidelidade. Uma lealdade constante. E eu gosto muito de Romanos 12, 14, porque mostrou que o nosso irmão Paulo, ele disse, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Deus é fiel a ti, tu és fiel a Deus. Porque o que Paulo estava a dizer, ele é assim, eu fui fiel ao Senhor até ao fim. Em relação ao casamento, alegre-se com a esposa da sua juventude. Em relação à aliança que nós temos com a nossa igreja, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros. E em Eclesiastes, Salomão diz o seguinte, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Marcaste às 10 da manhã, que horas é que chegas? Às 5 para as 10. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Tu dizes que vais pagar na terça-feira, quando é que tu vais pagar? Terça-feira. Eu dei a minha palavra, mas não cheguei a assinar nada.
Que essa eu também já ouvi. Oh, pastora, eu falei que ia fazer, mas eu não assinei. E eu disse, sim, mas tua palavra é palavra de homem ou palavra de rato? Porque alguém ficou à espera, porque havia um contrato falado no meio. Então nós precisamos de ter esse cuidado. As pessoas podem confiar quando a gente fala, o nosso sim é sim, o nosso não é não. A palavra de Deus diz que o teu sim seja sim e o teu não, não. O que for além disso vem do maligno, é do diabo. Mansidão. Mansidão não é ficar parado. Não é ficar à espera que, né, vida que me leve. Não é não nos posicionarmos. Isso é ser tolo na palavra. Né? Deus está-nos a chamar ser manso, mas a palavra no grego era associada à força e coragem, porque Jesus foi manso, mas ele foi forte e corajoso. Ele nunca ficou à espera. Sabem aquela mansidão que diz assim, eu vou ficar à espera que o tempo resolva o problema? Normalmente o que é que acontece quando a gente fica à espera que o tempo resolva o problema? O problema? A dívida está lá no banco. O tempo faz com que a dívida aumente. E isso tem a ver com tudo. E Jesus, ele disse assim para nós, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde do coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. Eu vou aprender a ser mansa e humilde, mas eu tenho que entregar os meus fardos. Veem como há aqui uma atitude. Senhor, estou com este problema, eu vou entregar a Ti, porque eu já... Né? E agora dirige-me. Quando eu entrego o problema a Deus, não é só toma, Ele diz, tomem o jugo. O jugo é aquela coisa que unia dois bois, para eles caminharem lado a lado, lavrando o terreno. Então ele diz assim, tu entregas os fardos e agora andas comigo, porque eu vou-te mostrar o que é que temos que fazer a seguir. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, portanto, a pessoa injuriou-me, o que é que eu vou dizer? Vou abençoá-la em oração. Um dos versículos que acho que está em Isaías 42, que o Senhor me deu quando eu tinha 16 anos e eu precisava de tomar uma atitude, e o Senhor deu-me um versículo que diz assim, não alçarei voz em praça pública. Até hoje é assim um lema que eu guardei, que o Senhor deu-me nova, e eu disse, eu vou guardar isto para a vida toda. Então eu disse, não alçarei a voz em praça pública. E tu dizes assim, eu não faço em praça pública, eu só ponho umas subtilezas no Instagram para ver se alguém percebe. Já viram que o Instagram agora, muita gente desabafa no Instagram? Se me injuriaram, eu injurio. Se a vida está má, eu ponho aqui que é para ver se alguém me ama e vem atrás de mim. Sabem? E a gente tem que aprender. É no secreto que a gente se fortalece. É no secreto que a gente encontra paz, alegria, amor. É no secreto que a gente aprende e consegue bem dizer, porque para isto mesmo foste chamados. E ele diz, a fim de receberdes bênção. A gente não sai de mãos a abanar. Se eu abençoar o outro, estou a ser palerma. Não. Tu abençoas e dizes, Senhor, cuida dele, que ele venha a descobrir-te, que o teu Espírito Santo consiga tocar no coração dele. E de repente tu acabas por ser abençoado. Isto é o verdadeiro fruto do Espírito. E ainda, autodomínio e temperança, controle dos seus próprios desejos e paixões, santidade matrimonial e pureza, capacidade em... Eu vou dizer não porque é não, eu vou dizer sim. Sabem, ter coragem para se posicionar, ter autodomínio, controlar esta coisinha. Ai, pastora, porque quando eu reparei eu já disse. Pois, é falta de Espírito Santo. Não tem nada a ver com temperamento. Tem a ver com a árvore que nós estamos
ligados. Se quando tu reparas, já saiu, o fogo já cuspiu, então isso é um alerta de que nós precisamos de andar com o Espírito Santo. Então nós precisamos. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira, já viram como há pessoas que mentem sem necessidade? Realmente nós precisamos de aprender cada vez mais e mais com o Senhor, para que não entremos neste estilo de vida. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planeiam o mal, acabarão mal. Porém, os que trabalham, as coisas não acontecem por acaso. Há trabalho, há esforço, há diligência, há sacrifício, mas no Espírito Santo a gente consegue, amém? Porém, os que trabalham para o bem dos outros encontrarão. Sabe o que é que Jesus está-nos a dizer? Olha, enquanto tu estás à procura da tua própria felicidade, tu nunca vais ser feliz. Mas quando tu aprenderes a gerar felicidade nos outros, tu vais colher felicidade na tua vida. Por isso é que cuidar de vidas é aquilo que mais nos realiza no mundo. Cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, cuidar dos nossos colegas, ajudar. E isto não quer dizer que nós fazemos tudo por todos, mas quando nós aprendemos a nos entregarmos naquilo que podemos fazer, não é quando nós nos sentimos mais realizados? O Senhor está a dizer assim, os que trabalham para o bem dos outros. Tu fazes um bolo, eu agora estou a falar um bocado, e a tua família come o bolo toda feliz, mesmo que tu estejas de jejum, tu não ficas todo feliz porque eles gostaram do bolo? Sexta-feira eu estava de jejum, ainda tive lá gente, fiz almoço, as visitas comeram, o pessoal comeu e eu estava felicíssima a cheirar. Mas eu estava felicíssima por causa do ambiente que estava lá, porque estava toda a gente a comer, estava toda a gente a conversar. E isso nos traz felicidade, nas coisas grandes e nas coisas pequeninas. Vamos nos colocar de pé, porque há aqui uns versículos da segunda carta de Pedro, que nesta versão eu amei, e que esta realmente seja a nossa oração e a nossa busca. Diz assim: por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. À bondade, juntem o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. E à perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã. E à amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que precisam ter. Se as tiverem e fizerem com que elas aumentem, quando andamos com o Espírito, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, muito fruto bom, como resultado do conhecimento que têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós queremos andar contigo, Espírito Santo, nós precisamos de andar contigo. Ensina-nos, Senhor, a não andarmos atrás de desculpas, de às vezes até o nosso crescimento espiritual ser tão lento, mas que nós realmente nos arrependamos diante de Ti, Senhor, e dizemos: Senhor, eu preciso de crescer mais rápido, eu preciso ir mais fundo em Ti, eu preciso de sair deste superficial, eu quero mergulhar no rio, assim como Tu disseste, Senhor, ao profeta Ezequiel, para ele entrar, Senhor, que eu aprenda a entrar. Eu quero entrar mais, eu não quero ficar no raso. Eu quero produzir fruto, muito fruto, fruto que permaneça, fruto que torne a minha vida mais ativa no reino, fruto que faça a diferença e traga felicidade para outros, que abençoe outros, Senhor. Ajuda-me a não viver centrada em mim, mas ajuda-me a viver, Senhor, centrada no reino de Deus e naquilo que faz diferença e é positivo na vida dos outros.
Ajuda-me a ter um coração grato, um coração alegre, um coração em paz. Ajuda-me a encontrar estas delícias que há na Tua presença, Senhor. Atrai-me a Ti, Senhor, atrai-me à Tua mesa, para que eu possa ser suprido de tal maneira que eu tenha para mim e para outros. Em nome de Jesus, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Amém.